Se você pegasse toda a história do universo e comprimisse ela em um único ano, a humanidade inteira apareceria só nos últimos 37 segundos de 31 de dezembro. 37 segundos. Nesse tempo ridiculamente curto na escala cósmica, a gente saiu de criaturas que dormiam em árvores para seres que decodificam o DNA e mandam robôs para Marte. Isso é perturbador e fascinante. E é exatamente o que a gente vai desempacotar agora. Seja bem-vindo à história da humanidade, do começo ao presente, em 17 minutos. Tudo começa na África. Há cerca de 7 milhões de anos, um grupo de primatas começou a fazer algo diferente dos outros: andar com os dois pés. Esses são os hominídeos. O mais antigo que a gente conhece é o Sahelanthropus tchadensis, encontrado no Chad em 2001. Não era um ser humano, mas também não era um chimpanzé. Era algo no meio. Durante milhões de anos, várias espécies foram surgindo. Os australopitecos, que viveram entre 4 e 2 milhões de anos atrás. O esqueleto mais famoso desse grupo foi encontrado na Etiópia em 1974 e os pesquisadores chamaram de Lucy. Ela media cerca de 1 metro e já andava ereta, mas tinha um cérebro pequeno, parecido com o de um chimpanzé atual. Depois vieram os primeiros do gênero Homo. O Homo habilis, há 2,4 milhões de anos, já usava ferramentas de pedra para quebrar ossos e acessar o tutano. Parece pouca coisa, mas foi uma virada. Era a primeira vez que um animal estava modificando ativamente o ambiente para sobreviver de forma sistemática. E então, aparece o Homo erectus, há quase 2 milhões de anos. Esse cara mudou tudo. Ele foi o primeiro a dominar o fogo. Evidências arqueológicas confirmam o uso controlado do fogo há pelo menos 1 milhão de anos, em sítios como Wonderwork Cave, na África do Sul. Com o fogo vieram comida cozida, calor, proteção e, possivelmente, mais tempo livre. Pesquisadores como Richard Wrangham argumentam que cozinhar alimentos permitiu que o nosso intestino encolhesse e o nosso cérebro crescesse, porque a digestão passou a gastar menos energia. O Homo erectus também foi o primeiro a sair da África e se espalhar pela Ásia e Europa. Eram exploradores por natureza. E por volta de 300 mil anos atrás, ainda na África, surge o Homo sapiens, a nossa espécie. Mas atenção, a gente não estava sozinho. Existiam os neandertais na Europa e Ásia, os denisovanos na Ásia e possivelmente outras espécies. E a gente sabe hoje, pelo sequenciamento de DNA, que houve cruzamento entre essas espécies. Cerca de 1 a 4% do DNA de pessoas de ascendência europeia ou asiática vem dos neandertais. Agora vem um dos momentos mais debatidos da nossa história. Há cerca de 70 mil anos, algo muda no comportamento dos Homo sapiens. A gente começa a produzir arte mais complexa, objetos simbólicos, rituais e, principalmente, a cooperar em grupos grandes com pessoas que nunca vimos antes na vida. Isso é radical. Um lobo coopera com sua matilha, um chimpanzé com seu grupo, mas o ser humano aprendeu a cooperar com estranhos usando algo que nenhum outro animal tinha: ficção compartilhada. Mitos, crenças, valores, histórias. O historiador Yuval Noah Harari chama isso de revolução cognitiva. E é ela que transforma o Homo sapiens de um primata comum em uma força planetária. As pinturas da caverna de Chauvet, na França, têm mais de 36 mil anos. As de Lascaux, mais de 17 mil. A arte rupestre da Indonésia, encontrada em 2019, pode ter mais de 45 mil anos. Esses registros mostram que a mente simbólica humana é muito mais antiga do que qualquer cidade, qualquer escrita, qualquer civilização. Com a linguagem e a cooperação em larga escala, os Homo sapiens se espalharam por praticamente todo o planeta em questão de milênios. Chegaram à Austrália há cerca de 50 mil anos. À Europa, 45 mil anos atrás. As Américas, entre 15 e 20 mil anos atrás, atravessando a ponte de terra que conectava a Sibéria ao Alasca durante a última glaciação. E por onde passavam, as megafaunas desapareciam. Na Austrália, 23 espécies de animais de grande porte foram extintas pouco depois da chegada humana. Nas Américas,
Mamutes, mastodontes, cavalos selvagens, preguiças gigantes. A nossa chegada nunca foi tranquila. Por uns 200 mil anos, o ser humano foi caçador-coletor, nômade, pequenos grupos, mobilidade constante. Então, entre 10 e 12 mil anos atrás, em pelo menos 6 lugares diferentes e de forma independente, no Oriente Médio, na China, nas Américas, na Nova Guiné, a humanidade começou a cultivar plantas e domesticar animais. Por quê? Provavelmente uma combinação de fatores: fim da última era glacial, crescimento populacional, extinção das presas. O fato é que a agricultura surgiu, e ela mudou tudo. No crescente fértil, entre os rios Tigre e Eufrates, hoje Iraque e Síria, o trigo e a cevada foram domesticados. Na China, o arroz e o painço. No México, o milho. No Peru, a batata. Com comida abundante e armazenável, surgiu o excedente. Com excedente surgiram aldeias. Com aldeias surgiram especialistas, oleiros, ferreiros, comerciantes, sacerdotes, soldados. A divisão do trabalho nasceu. E com a divisão do trabalho vieram hierarquia e desigualdade. Análises de esqueletos de caçadores-coletores e agricultores primitivos mostram que os agricultores eram, em média, mais baixos, tinham mais doenças, mais cáries e mais lesões por esforço repetitivo. A agricultura não foi necessariamente boa para o indivíduo, mas foi extraordinariamente eficaz para a espécie como coletivo. Por volta de 3.500 a.C., na Suméria, surge algo novo: a escrita cuneiforme, mas não para fazer poesia. As primeiras tábuas sumérias encontradas são registros contábeis, controle de grãos, tributos, inventário de cerveja. A escrita nasceu a serviço da burocracia. Logo em seguida, no Egito, surge o hieróglifo. E com a escrita, surgem as leis. O Código de Hammurabi da Babilônia, datado de cerca de 1754 a.C., é um dos primeiros conjuntos de leis escritas que conhecemos. Ele já definia punições para crimes, regulava contratos e protegia certas classes sociais. Nessa era do bronze, entre 3.300 e 1.200 a.C., surgem os primeiros grandes impérios: sumérios, acádios, egípcios, hititas. Cidades monumentais são construídas. O comércio se expande por rotas longas. A rota do estanho conectava o Afeganistão ao Mediterrâneo. E então, por volta de 1.200 a.C., acontece algo misterioso: o colapso da Idade do Bronze. Em menos de 50 anos, grandes civilizações, os micênicos, os hititas, os ugaríticos, desaparecem. As causas ainda são debatidas: invasões, secas, terremotos, colapso das rotas comerciais. Foi possivelmente a primeira grande crise sistêmica da civilização humana. Mas a humanidade se recupera, e com uma nova tecnologia: o ferro. Mais duro, mais disponível e mais barato que o bronze. Impérios ressurgiram. A Assíria, a Pérsia de Ciro o Grande, que fundou um império que se estendia do Egito à Índia, e, claro, os gregos. Na Grécia, entre 500 e 300 a.C., acontece algo raro: um florescimento intelectual sem precedentes. Sócrates, Platão, Aristóteles. Hipócrates lança as bases da medicina racional. Pitágoras e Euclides estruturam a matemática. Heródoto e Tucídides inventam a historiografia. A democracia ateniense, com todos os seus limites, é o primeiro experimento registrado de governo do povo. Roma. Poucas palavras na história carregam tanto peso. De uma cidade às margens do Tibre, Roma construiu um império que, no seu auge, governava 70 milhões de pessoas, um quarto da população mundial da época, e se estendia da Escócia ao Iraque. O legado romano é imenso: sistema jurídico, língua, base do português, espanhol, francês, italiano, romeno, arquitetura, infraestrutura. Mais de 85 mil quilômetros de estradas romanas foram construídas. Muitas ainda existem. Nesse mesmo período, as grandes religiões do mundo ganham forma estruturada. O budismo,
fundado por Siddhartha Gautama no século V a.C., o judaísmo consolida seus textos sagrados. O cristianismo surge no século I d.C. e se espalha pelo Império Romano. Mais tarde, no século VII d.C., o islamismo surge na Península Arábica com Muhammad e se expande com velocidade impressionante. As religiões não foram só fé, foram sistemas de organização social, de criação de confiança entre estranhos, de motivação para a cooperação em larga escala. Com a queda de Roma no Ocidente, em 476 d.C., a Europa se fragmenta. A Idade Média costuma ser retratada como um período de trevas. É uma simplificação injusta. É verdade que a Europa Ocidental regrediu em termos urbanos e econômicos após a queda de Roma. O feudalismo fragmentou o poder. A Igreja Católica exercia uma influência enorme sobre a vida cotidiana, o saber e a política. E então, no século XIV, a peste negra. Entre 1347 e 1351, a Yersinia pestis, transmitida por pulgas de ratos, varreu a Europa. Estima-se que entre 30% e 50% da população europeia morreu. Algumas regiões perderam 2/3 dos habitantes. Foi uma das maiores catástrofes demográficas da história humana. Mas enquanto a Europa Ocidental vivia essa crise, outras partes do mundo floresciam. O mundo islâmico entre 800 e 1200 d.C. viveu sua própria Era de Ouro. Al-Khwarizmi inventou a álgebra, Ibn Sina escreveu o cânone da medicina, Al-Biruni calculou o raio da Terra com precisão notável. Bagdá, com sua Casa da Sabedoria, era o maior centro intelectual do planeta. A China da dinastia Tang e Song produzia papel, pólvora, impressão com tipos móveis e bússola, séculos antes de essas tecnologias chegarem ao Ocidente. O Império Mongol de Genghis Khan, no século XIII, criou a maior zona de livre comércio terrestre da história, conectando China e Europa. E, paradoxalmente, foi a devastação da peste negra que ajudou a criar as condições para o que viria a seguir. Com menos bocas para alimentar e mais recursos per capita, os sobreviventes da peste começaram a questionar, a encomenda a obras de arte, a investir no conhecimento. O Renascimento começa na Itália e irradia pela Europa. Leonardo da Vinci disseca corpos humanos para entender a anatomia. Copérnico propõe que a Terra orbita o Sol, e não o contrário. Galileu usa o telescópio para confirmar. A Inquisição condena, mas a ideia não morre. Em 1450, Gutenberg aperfeiçoa a prensa de tipos móveis. Em 50 anos, mais de 20 milhões de livros circulam na Europa. A informação deixa de ser monopólio da Igreja e das cortes. A reforma protestante de Lutero, em 1517, é impensável sem a prensa. E o mundo fica pequeno. Portugal e Espanha iniciam as grandes navegações. Em 1492, Colombo chega às Américas, sem saber. Em 1498, Vasco da Gama abre a rota para a Índia pelo Cabo da Boa Esperança. Em 1522, a expedição de Magalhães completa a primeira circunnavegação do globo. O resultado, ouro, especiarias e conhecimento fluem para a Europa. E junto vieram escravidão, genocídio e doenças. As populações indígenas das Américas, sem imunidade para doenças europeias como varíola, colapsa. Em algumas regiões, 90% da população morreu em menos de um século. Isaac Newton, em 1687, publica Os Principia Mathematica. A gravidade, o movimento, as leis do universo, tudo descrito em equações. Era o nascimento da física moderna. A ciência deixava de ser especulação e virava ferramenta. O século XVIII trouxe o iluminismo, a razão como guia, o indivíduo como sujeito de direitos, o questionamento das monarquias absolutas e da autoridade religiosa. Locke, Rousseau, Voltaire, Kant. Essas ideias inflamaram revoluções. Em 1776, a independência americana. Em 1789, a Revolução Francesa, que derrubou a monarquia, proclamou os direitos do homem e terminou com Napoleão,
que espalhou os códigos revolucionários pela Europa à força. E então, a Revolução Industrial. Começou na Inglaterra por volta de 1760. A máquina a vapor de James Watt transforma manufatura, mineração e transporte. As ferrovias cruzam continentes. As fábricas substituem as oficinas artesanais. Em 1800, 3% da população mundial vivia em cidades. Em 1900, esse número já era 15%. A produção de bens que levava meses passou a levar horas. O capitalismo industrial nasceu, com toda a sua riqueza e toda a sua brutalidade. Trabalho infantil, jornadas de 16 horas, condições insalubres. E Darwin, em 1859, publica A Origem das Espécies. A humanidade descobriu com evidências de onde veio. O século XX foi o mais contraditório da história humana. 2 conflitos mundiais. A Primeira Guerra, 20 milhões de mortos. A Segunda, entre 70 e 85 milhões. O Holocausto, Hiroshima e Nagasaki. A humanidade desenvolveu pela primeira vez a capacidade de se autodestruir completamente. Mas também, penicilina, descoberta por Fleming em 1928, que salvou centenas de milhões. Vacinas que erradicaram a varíola em 1980, uma doença que matava 2 milhões de pessoas por ano. A estrutura do DNA, descoberta por Watson, Crick, Franklin e Wilkins em 1953. O surgimento dos computadores. A criação da internet, inicialmente como projeto militar americano nos anos 60. E em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong pisou na Lua. Com computadores menos potentes que um celular básico de hoje. A segunda metade do século XX viu a descolonização da África e Ásia, os movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, o fim do apartheid na África do Sul. A humanidade lentamente, dolorosamente lentamente, começou a ampliar seu círculo de direitos. Em 1991, Tim Berners-Lee lança a World Wide Web. Em menos de 30 anos, mais da metade da humanidade está conectada. A informação que antes levava semanas para cruzar oceanos, agora circula em milissegundos. O smartphone colocou na palma da mão de bilhões de pessoas uma capacidade computacional que em 1970 ocuparia uma sala inteira. As redes sociais redefiniram como nos comunicamos, nos organizamos e também como nos desinformamos. A biotecnologia avançou ao ponto de editar genes com CRISPR. A inteligência artificial, em 2024, passou a ter capacidade de escrever código, diagnosticar doenças, compor música, gerar imagens. Estamos na fronteira de algo que ainda não sabemos nomear direito. E a conta chegou. O aquecimento global, impulsionado por emissões de CO2 desde a Revolução Industrial, está mudando o clima do planeta em velocidade sem precedente nos últimos 800 mil anos. A sexta extinção em massa está em curso, desta vez causada por nós. Somos a primeira espécie na história da Terra com poder para destruir ecossistemas planetários. E, potencialmente, a única com capacidade de perceber isso e mudar o rumo. 8 bilhões de pessoas. Uma espécie que surgiu há 300 mil anos, que há 70 mil começou a contar histórias, que há 12 mil plantou o primeiro grão, que há 5 mil escreveu as primeiras palavras, que há 250 anos começou a queimar carvão em escala industrial e que hoje tem nas mãos ferramentas que nenhum dos nossos antepassados conseguiria imaginar. O padrão é claro. Cada salto tecnológico trouxe prosperidade e destruição ao mesmo tempo. O fogo, o bronze, o ferro, a pólvora, a máquina a vapor, a bomba atômica, a internet. A diferença agora é a escala e a velocidade. E pela primeira vez, temos consciência do padrão enquanto ele acontece. A história da humanidade não é uma linha reta de progresso. É uma espiral caótica, cheia de colapsos e renascimentos, de genocídios e descobertas, de crueldade e de generosidade extraordinária. E ela ainda está sendo escrita. Por você, por todos nós. A questão não é o que aconteceu,
É o que a gente vai fazer com o que sabe. Se você chegou até aqui, deixa o like, ajuda demais. E comenta. Qual momento da história você acha mais subestimado? Qual desses saltos da humanidade mais te impressionou? A gente se vê no próximo.